Olá, eu me chamo Eliomar e essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Estamos estudando os 10 Mandamentos, uma abordagem prática, série que começamos há 9 domingos e hoje estudaremos o 8º mandamento. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos gratos aqui diante de Ti, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Sabemos, Pai, que as Suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã. Te pedimos, ó Deus, que perdoe-nos pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que, nesse momento, Pai, apesar dos nossos erros, o Senhor nos abençoe, Deus, nos dando a oportunidade de um aprendizado real, uma compreensão adequada daquilo que a Tua Palavra nos ensina. Te agradeço, Pai, por essa igreja, te agradeço, Senhor, pela visão que a liderança dessa igreja tem de valorização da Escola Bíblica Dominical. Te peço, ó Deus, que abençoe a vida de toda a liderança do Ministério de Educação Cristã, a liderança da Escola Bíblica Dominical e a vida de cada professor, Pai. Quero te pedir, Senhor, que em breve possamos, além dessa classe única, além da classe de adolescentes e de jovens que tem funcionado, Pai, que em breve possamos ter novamente todas as nossas classes aqui, fisicamente na igreja, valorizando, estudando, aprendendo mais do Senhor, Pai, como sempre fizemos durante tantos anos. Que esse momento possa passar no tempo do Senhor, conforme o Teu querer, e que o Senhor nos abençoe, Pai, para que em breve possamos estar juntos novamente, estudando a Tua Palavra. Amém. Meus irmãos, chegamos então no estudo do 8º mandamento. Êxodo, capítulo 20, verso 15, leia comigo. Não furtarás. É fácil entender esse versículo, afinal de contas é mais um mandamento que é apresentado de forma direta e objetiva, não furtarás. E aqui, sem entrar no mérito técnico sobre furtar, roubar, usurpar, mas a gente vai fazer um entendimento amplo, né? A gente vai entender aqui que a gente não pode furtar, não pode roubar, enfim, eu não posso usufruir de forma inapropriada, sem o devido consentimento, daquilo que não é meu, né? E vejamos um texto, então, que apoia de forma muito objetiva esse entendimento. Veja comigo Efésios 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A mensagem bíblica é muito clara. Não devemos furtar, devemos trabalhar fazendo o que é bom, para as nossas conquistas, mas também para termos, inclusive, condições de acudir ao necessitado. E, meus irmãos, a gente vai aprender no decorrer desse estudo que a gente deve fazer isso sempre de forma honesta, né? Quando a gente fala sobre não roubar, não furtar, o que a gente está enfatizando é a honestidade que deve ser uma marca do cristão. Veja Provérbios 22, verso 1, leia comigo. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Veja, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Vemos aqui, então, a preocupação com o bom exemplo que o cristão deve dar para que seja testemunha da fé que confessa. Quando obtivermos algo, que seja de maneira correta, com dignidade e com honestidade, sem sujar o nosso nome. Mas, quando a gente começa a discutir por que o cristão ainda cai nesse tipo de tentação, já que é algo claramente tão absurdo, tão contrário ao que é correto, né? A gente começa a se perguntar por que o homem, de maneira geral, furta? Por que esse pecado está presente na vida do homem e por que presente, inclusive, na vida do cristão? Muitos dirão que é por necessidade. Provavelmente você já viu alguém sendo preso, né, uma reportagem, alguma coisa assim, ele diz, não, eu estou fazendo isso porque eu não tinha o que comer, porque eu precisava. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Salmos 78, versos 17 ao 24. Leia comigo. Mas, ainda assim,
prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Muita atenção a esse trecho, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. O homem furta por incredulidade. Quando passamos por situações difíceis, muitas vezes queremos resolver as coisas por meio das nossas próprias forças. Mas, meus irmãos, falta crer que Deus supre. Nós precisamos ter uma fé genuína no Criador e sustentador das nossas vidas. E aí, esse pecado do furto, do uso inapropriado daquilo que não é nosso, ele então deixa de ser presente na nossa vida. E no que mais erramos quando pensamos então nesse mandamento, não furtar? Veja Salmo 62, verso 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Não devemos ser movidos pelo desejo de querer sempre mais, chegando inclusive a não medir os nossos atos, a não medir os meios que usamos para obter as nossas conquistas. Na última aula nós falamos aqui sobre o desejo imoderado, e naquela oportunidade nós falamos que esse desejo imoderado e medido é, de certa forma, um desejo sem avaliar as consequências, né? Ele nos levava ali ao risco do adultério. Foi disso que falamos na última aula. E aqui também nós estamos falando de um desejo imoderado, mas dessa vez muito ligado à cobiça, à vontade de ter mais. Muitas vezes, inclusive, mais do que necessitamos. Mas essa busca do homem por mais, por querer um sucesso maior sempre, né? Onde é que ela deveria estar concentrada? Que tesouro é esse que, de fato, conforme o ensinamento bíblico, nós deveríamos buscar e concentrar nele os nossos esforços? Veja Mateus 6. Mateus 6, dos versos 19 ao 21. Não acumuleis para vós, outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas, atenção, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se analisarmos bem o texto que lemos em Mateus, nós veremos que Jesus não proíbe as posses. Ele proíbe o materialismo egoísta, extravagante. Aliás, um excelente texto para esse entendimento está lá também em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Leia comigo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Atenção, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em quem? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Fica claro aqui que o problema não é ser bem-sucedido, mas a questão é onde depositamos a nossa esperança e onde é que estão as nossas primícias. Se vamos acumular tesouros, que sejam fundamento para o futuro, para a verdadeira vida. Que sejamos ricos, como bem disse o texto, em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. O que
que é, meus irmãos, o melhor da vida? Seria o ouro e a prata? Vejamos o que diz a Bíblia. Provérbios 16, verso 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Muito mais valioso é possuir sabedoria e agir com prudência. Aliás, nossas próprias conquistas e aquisições materiais nesse mundo também deveriam ser fruto de sabedoria e aplicação da sabedoria no trabalho honesto, acompanhados também de quê? De prudência no seu uso e na destinação dos nossos bens, daquilo que conquistamos. Você já se pegou assistindo a uma reportagem sobre desvio de dinheiro ou algum crime dessa natureza e ficou impressionado com os montantes que são desviados? Você já reparou como o homem, uma vez mergulhado no pecado, se torna insaciável? Basta roubar uma vez, ter um aparente sucesso e a pessoa então quer tentar roubar de novo. Ainda que já tenha obtido milhões na sua primeira investida. É assim, como aquelas pessoas que vão para os cassinos, né, e participam da jogatina. Elas começam ali ganhando um pouquinho, são enganadas pelas máquinas e vão então numa certa fissura querendo mais e mais e daqui a pouco estão perdendo tudo, né? Porque o homem, depois que o que é aparentemente errado dá certo, ele começa a encarar aquilo de uma forma menos valorizada, né? A gente começa a desvalorizar o pecado e achar que aquilo não tem tanto problema. E aí a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais e é insaciável, né? Outro exemplo são aquelas profissões que já oferecem excelentes remunerações. E aí aqui eu não quero entrar no mérito se é merecido, se não é, certamente é, né? Mas quando a gente pensa nos padrões aqui do nosso país, há algumas profissões que a gente sabe que destacadamente remuneram mais, né? Vez por outra a gente está assistindo o jornal, a gente vê juízes que vendiam sentenças para obter lucros, né? Alguém que estudou muito, foi concursado, tem uma renda interessante, pelo menos, novamente vou dizer aqui, para os padrões de vida que a gente vive aqui, para a nossa sociedade, e daqui a pouco cai na tentação da oportunidade de uma venda de sentença, ou políticos que, pelo poder da influência, desviam do seu objetivo inicial, né, da confiança que foi depositada sobre eles pelos eleitores, e começam então a querer ganhar mais, ganhar mais. E aí você pensa assim, nossa, a pessoa desviou milhões, já não estava satisfeita, e aí começa a aparecer dinheiro na cueca, mala não sei aonde, né, fundo falso no apartamento, dólares dentro do colchão. Médicos vendendo laudos. Isso tudo, meus irmãos, é proveniente da ganância, do querer mais. Pessoas bem remuneradas, mas que movidas pela ganância, pela vontade de ter sempre mais, se perdem nessa loucura e nunca conseguem satisfazer a sua vontade de querer mais. Infelizmente, isso também chega às igrejas. Existem também os falsos líderes religiosos que se aproveitam da boa fé das pessoas para procurar se enriquecer à custa dos fiéis, né? Graças a Deus, eu dou testemunho, como membro dessa igreja há tantos anos, de que essa é uma igreja muito séria, né? Estou falando aqui da Igreja Batista do Barro Preto, da qual Deus me deu a bênção de fazer parte. Mas há sim muitas igrejas em que falsos líderes se aproveitam da fraqueza ou do momento, né, de fragilidade das pessoas e buscam também enriquecimento ilícito. E aí eu queria dizer para você que porventura está nos assistindo, está acompanhando essa série da EBD e que de repente não frequenta nenhuma igreja, se você gostaria de conhecer melhor uma igreja, se você tem vontade de cultuar a Deus, de entregar a sua vida ao Senhor, não se desanime, se por acaso você já viu algum mau exemplo como esse que citei aqui. Saiba que Deus é justo e cada um será julgado por Ele próprio. Não cabe a nenhum de nós fazer esse julgamento ou querer dar uma punição prévia para essas pessoas. Ignore isso. Coloque-se diante do Senhor. Não deixe que exemplos como esses
te tirem a oportunidade, se no seu coração você percebe esse clamor, essa vontade, esse desejo de aprender mais de Deus, de conhecer o único que é capaz de salvar o homem do seu estado de queda, aquele que pode de fato trazer paz ao seu coração, não se desanime se por acaso você já percebeu maus exemplos como esses. Busque ao Senhor, peça que Ele te mostre o caminho, peça que Ele abra portas de uma igreja onde você se sinta à vontade para que você possa aprender mais sobre Ele e para que você possa servi-lo. Você vai ver como é abençoador servir ao Senhor. Ter a paz e a tranquilidade de saber que eu sou salvo em Cristo Jesus. E firmando os olhos na cruz de Cristo e não nos homens, faça parte do corpo de Cristo. Venha servir a Deus com alegria. Eu quero te encorajar a fazer dessa forma. Não é porque, de repente, você viu algum líder religioso que claramente tem agido mal, que você pode perder a oportunidade de servir a Deus com alegria. E falando em igreja, falando aqui em liderança, falando em doutrina, né? Pode ser que alguém se pergunte sobre algo que é muito dito, que é a tal da prosperidade, né? Afinal de contas, a Bíblia promete prosperidade. Mas, infelizmente, muitas vezes esse tema prosperidade é tratado de forma inadequada. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Mateus 6, versos 31 a 34. Leia comigo. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja a sequência desse texto, muito conhecido de todos nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A Bíblia nos mostra que seremos supridos, mas não daquilo que a nossa vã maneira de viver pensa ser justo, ou daquilo que pensamos ser merecedores, mas seremos supridos com o suficiente para vivermos. Veja, 1 Timóteo 6, versos 7 ao verso 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Parece até uma repetição daquilo que estávamos dizendo aqui, né? Sobre essa ganância, essa vontade do homem de querer sempre mais, e se afogar nesse ciclo vicioso, né? E se afastar de Deus. A Bíblia mostra que o amor ao dinheiro pode nos afastar de Deus. Pode nos afastar, inclusive, meus irmãos, dos nossos familiares, daqueles nossos amigos verdadeiros, dos nossos irmãos em Cristo também. Lembre-se, a Bíblia acabou de dizer aqui, nada trazemos para este mundo e nada poderemos levar dele. Nessa série de estudos que temos feito aqui sobre os 10 mandamentos, tenho insistido na nossa iniciativa de buscar sermos mais abrangentes do que aquilo que o texto diz de forma bem direta. E até aqui temos falado muito sobre o desvio de fato, né, daquilo que não nos pertence, ou até mesmo da nossa vontade de querer ganhar e colocar os bens, a vida material, as conquistas materiais à frente daquilo que deveria ser mais importante, que é a nossa vida, né? E a nossa vida com Deus. Mas a gente pode ser aqui um pouquinho mais abrangente, falar também de outros pontos. E eu queria te dizer que muitas vezes a gente furta de Deus, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso lá em Êxodo 20, verso 3 e verso 7. Veja. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão.
Estudamos sobre isso aqui, né, dentro dos 10 mandamentos. E nós vimos que devemos o nosso louvor e a nossa adoração somente a Deus. Toda honra, toda glória são devidas somente ao Senhor. Quando nós colocamos qualquer outro motivo à frente de Deus na nossa vida, nós estamos desviando de Deus aquilo que é devido somente a Ele, né? E aí quando a gente estuda aqui sobre o furto, sobre o roubo, enfim, eu quero dizer que quando a gente desvia de alguém algo que é dele, a gente está errando. A gente, analisando esse mandamento de forma mais abrangente, eu gostaria de colocar essa situação aqui também para que a gente reflita, né? E aqui, com essa prática, nós desviamos aquilo que é de Deus, né? Até mesmo a nossa falta de humildade, quando nós valorizamos mais a nós mesmos do que ao nosso Pai Celestial, estamos desviando algo que pertence única e exclusivamente a Deus. Nossa atenção deve ser para o Senhor. E o que mais nós furtamos de Deus, além do louvor, da adoração, da atenção que é devida somente a Ele? Furtamos de Deus também, meus irmãos, o tempo. Veja Êxodo 20, verso 8, que também já estudamos aqui. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nós já vimos aqui que devemos dedicar tempo a Deus, quando nós estudamos lá sobre o dia do Senhor. Desde o início desse estudo, aliás, falamos também sobre o culto nos lares, sobre a nossa participação, sobre o nosso envolvimento no serviço a Deus, nos diversos ministérios oferecidos pela igreja. Devemos nos dedicar e não furtar também o tempo que deveríamos dedicar para Deus. O que mais furtamos de Deus, além da adoração e do tempo? Os dízimos. Malaquias 3, versos 7 e 8. Leia comigo. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós, veja o texto, meus irmãos, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Aqui o texto é claríssimo. Os dízimos pertencem a Deus. Quando não entregamos, roubamos de Deus. Dissemos aqui já que roubamos de Deus na adoração, no tempo, nos dízimos, nas ofertas. No que mais roubamos de Deus? Meus irmãos, às vezes roubamos de Deus na falta de fidelidade com a sua palavra. Acrescento aqui nessa abrangência desse mandamento a apresentação do Evangelho quando é apresentado de forma manipulada, mentirosa, falsa, distorcida, quando as Sagradas Escrituras são apresentadas de maneira equivocada. Já dissemos aqui que muitos, a fim de influenciar pessoas, mudam as verdades de Deus. Citamos há pouco o exemplo da prosperidade, mas existem várias outras falsas doutrinas apresentadas de maneira irresponsável para as pessoas. Quando a gente faz isso, a gente está furtando de Deus a fidelidade que deveríamos ter com a sua palavra. E eu te convido, você que de alguma maneira é líder na igreja, a refletir sobre a sua responsabilidade quando você tem a oportunidade, seja numa escola bíblica dominical, seja na oportunidade de falar no seu trabalho, de ser um influenciador para as pessoas. Estude a palavra de Deus para que você seja fiel naquilo que você diz, né? Por isso eu gosto muito de fazer escola bíblica dominical nesse modelo de leitura de texto bíblico o tempo inteiro, porque cada um de nós como homem pode falhar. Então, quando a gente embasa a nossa escola bíblica dominical na leitura bíblica, a gente pelo menos diminui esse risco. A gente pode ainda interpretar alguma coisa de maneira errada, mas isso mostra, no mínimo, uma preocupação muito forte da nossa parte de buscar acertar e de trazer verdades que sejam sólidas, firmes, alicerçadas pela palavra do Senhor. E você que está me ouvindo, ame a palavra de Deus. Tenha amor, curta, né? Para falar um linguajar mais próximo, ler e estudar a Bíblia. Porque aí quando você estiver
ouvindo um estudo como esse, quando você ligar a sua televisão e ouvir uma pregação, você vai confirmar aquilo que você tem aprendido, ou, em alguns momentos, você, com a ajuda e discernimento do Espírito Santo, vai perceber que, se aquele solo ali for um pouco arenoso, talvez escorregadio, você precisa pisar um pouquinho no freio e não se deixar influenciar por doutrinas que não pertençam e que não sejam de fato aquilo ensinado pelo Senhor. Bom, a gente tem aprendido muito aqui sobre a questão da relação vertical, os 4 primeiros mandamentos, a relação horizontal, os 6 últimos. Estamos aqui, então, estudando um mandamento da relação horizontal, sobre não furtar, mas retornamos lá na relação com Deus e falamos sobre o furto a Deus, né? Mas eu queria falar um pouquinho também do furto ao próximo, na relação horizontal. Levítico 19, verso 13, veja. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Esse texto em Levítico é bem claro sobre o ato de roubar ou de deixar de pagar as nossas dívidas. Mas há outros exemplos de como furtamos o próximo, além de não pagar uma dívida, né, como foi esse exemplo aqui de Levítico. Veja Deuteronômio 22, versos 1 ao verso 4. Leia comigo. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu o não conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhes restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo fará com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu achares. Não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. É interessante, né? As crianças costumam ouvir, achado não é roubado, né? Certamente você ouviu isso quando era pequeno. Não caia nessa armadilha. A Bíblia nos alerta a esse respeito. Aquilo que é do outro, nós devemos, na verdade, nos aplicar em ajudar a restituir ao dono, né? Quando a gente estuda, meus irmãos, sobre esses comportamentos, né, e eu fico feliz porque a proposta aqui é estudar os 10 mandamentos com uma abordagem prática, o que a gente está aprendendo, e a gente disse lá no início, é que a Bíblia nos mostra que a gente deve ser o tempo inteiro honestos, né? Veja Provérbios 11, verso 1, como é importante a honestidade do cristão. Leia comigo. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O tempo inteiro nós somos bombardeados de oportunidades de levarmos alguma vantagem de forma desonesta. Também ouvimos desde pequeno que o mundo é dos espertos. Essa não deve ser uma frase real na vida do cristão, presente dentro do seu lar. O mundo não é dos espertos, né? O cristão não pode pensar assim. O que é que você faz se alguém te der um troco errado? Se alguém te entregar um dinheiro a mais, depois que você faz uma compra? O que é que você faz se você perceber que você saiu de uma loja, você está dentro do shopping, sai de uma loja, depois que você andou ali um tempo, está no caminho já, inclusive do estacionamento para ir embora, você percebe que você não pagou a conta. O que é que você faz? Você volta, procura alguém e diz, olha, eu esqueci de pagar. O que é que você faz se você perceber que foi depositado um dinheiro para mais no seu salário, na sua conta? Você procura o RH da sua empresa, a área de gente, para dizer, opa, acho que tem alguma coisa errada aqui. Ou você fica caladinho, porque quem sabe ninguém vai perceber. O que é que você diz se você for vender o seu carro, que uma vez você bateu sem querer, né? Mas te mandou arrumar, ficou lindo. E aí o comprador fala para você assim, já teve alguma batida nesse carro? Eu tenho certeza que você será tentado a não, né? O que é que você diz? Outro dia eu perguntei para uma pessoa, muito conhecida minha assim, estava vendendo um carro, eu falei assim, esse carro é o único dono? Aí ele disse assim, o único dono. Aí eu vi que ele mesmo ficou um pouco sem graça assim, ele virou para mim e falou assim, é o único dono,
mas é de locadora, tá? Então, quer dizer, a locadora foi o único dono, mas esse carro passou na mão de 500 pessoas. Eu preciso te contar isso. Ele foi honesto comigo, mas no primeiro momento eu vi que ele titubeou um pouquinho, depois ele contou o todo, né? É assim mesmo que acontece. A gente cai nessa tentação, eu caio, todos nós caímos, o tempo inteiro a gente é tentado. Cai não, desculpa. Todos nós, o tempo inteiro, somos tentados, né? Se a gente cai, às vezes sim, às vezes não. Mas eu quero te desafiar a buscar de Deus, orar, buscar intimidade com o Senhor, para que em todo tempo estejamos assim revestidos de uma armadura dada por Deus, para que quando essa tentação chegar à sua vida, né, você, assim como esse exemplo, bom exemplo que eu dei aqui, você rapidamente se perceba caindo naquele erro e fala, opa, não, deixa eu te explicar melhor, né? Esse carro já foi batido. Opa, você me deu um troco a mais, toma aqui. Né? Você dá exemplo e você alegra a Deus, pode ter certeza disso, né? Quando você tem uma vida conforme os ensinamentos de Cristo para nós. A gente deve ser honesto, meus irmãos, também no nosso local de trabalho. Veja Efésios 6, versos 5 a 8, que texto didático, que interessante. Quanto a vós outros, servos, e aqui entenda, empregados, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Esse Senhor segundo a carne, entenda o seu patrão, o seu chefe, o seu líder, o seu superior imediato. Né? Então, eu vou começar a leitura de novo, porque eu queria explicar aqui. Servo, empregado, né? E o seu Senhor segundo a carne, o seu patrão. Vamos ler de novo. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Trabalhar bem, meu irmão, faz parte do testemunho do cristão, ainda que haja problemas no seu local de trabalho. Entenda que quando você chega para servir no seu local de trabalho, entenda como se você estivesse servindo a Deus. Dignifique a oportunidade que Deus te dá do sustento. Quantas pessoas fazem campanha de oração para conseguir um emprego, falam na igreja, pedem oração, e a gente ora, e no grupo de comunhão compartilha que está desempregado, está precisando. Depois conseguem um emprego, fazem inclusive culto de agradecimento ao Senhor, mas aí aquela necessidade já passou, a pessoa já está empregada, começam os desafios que são naturais, uma certa insatisfação com o chefe, e daqui a pouco está trabalhando mal, daqui a pouco é uma pessoa que só reclama no trabalho, daqui a pouco é uma pessoa que incita os demais colegas contra o gestor, e aí vem a fofoca. E aí, meu irmão, eu quero te dizer o seguinte, quando você faz isso, você está agindo indignamente. Se você se perceber com essa tentação, lembre-se de quando você estava orando a Deus pedindo pelo seu emprego. Lembre-se do culto de ação de graças que você prestou. Lembre-se do dia que você chorou e abraçou sua esposa e falou assim, graças a Deus eu consegui a minha vaga. E volte a fazer um bom trabalho. Dignifique a bênção que Deus te deu. Seja um exemplo de cristão no seu local de trabalho também. Quantas pessoas roubam, inclusive, as empresas em que trabalham? A gente que viaja, que faz projetos, que está por aí, a gente, às vezes, precisa pegar fazer um relatório de despesa, pegar um recibo, e é muito comum, você chega num restaurante e a pessoa fala, você quer o recibo de quanto? E aí? Essa tentação aparece para você, né? A sua resposta tem que ser do valor da minha conta. Se você pega um valor acima, e talvez até você se engane, o diabo te engane dizendo o seguinte, mas seu patrão também ganha muito dinheiro, essa é a sua oportunidade. Né? É injusto que pagam no meu salário, então agora eu estou com essa oportunidade, eu vou fazer um pouquinho a mais, eu não estou roubando não, eu estou tendo o que é meu, porque afinal de contas meu salário devia ser maior. Eu já vi gente falando isso. Essa não pode ser a atitude, essa não pode ser a marca de um cristão. Devemos ser honestos no nosso trabalho também. Talvez agora eu vou falar de um ponto fraco para muitos cristãos inclusive. Nós devemos ser honestos também com o governo.
Vamos ler juntos Romanos 13, verso 7. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Quando isso foi dito, meus irmãos, o governo romano não era justo aos olhos de quem estava sobre o seu jugo. Nas suas ações, nas suas cobranças, a interpretação natural é de que o governo romano era injusto, mas Paulo e o próprio Jesus Cristo ordenavam o quê? Que o tributo fosse pago. Ah, mas os tributos são muito caros, o governo está roubando de nós. Isso não é justificativa para você também roubar, para você também fazer o que é errado diante do governo. Independente do imposto ser justo ou não, ele deve ser pago. Até mesmo para que você dê testemunho de que você é um servo de Deus. Qual foi a orientação de Jesus? Jesus disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós estamos chegando no final do ano, daqui a pouquinho vai entrar aí a famosa declaração de imposto de renda. E aí a gente vai num contador que é cristão e ele fala assim: quer pagar quanto? Parece propaganda de rede de lojas, né? Quer pagar quanto? E aí você liga para um dentista que é seu irmão na igreja para dizer: você me vende um recibo? Ah, mas o governo cobra muito. Você precisa ser honesto na sua declaração de imposto de renda. Já imaginou, se cada um de nós resolver praticar a sua própria justiça, aquilo que ele entende que é correto, desobedecendo algumas leis, respeitando outras, só aquelas que ele achar que são justas, a gente entraria numa completa anarquia, numa desordem sem liderança. E aí, tenha certeza, nós cairíamos com muita rapidez. E o que a Bíblia nos orienta, até para que sejamos contribuintes para uma sociedade saudável, é que a gente respeite as leis. Bom, dentro dessa leitura mais completa aqui, né, e mais ampla de entendimento sobre esse mandamento, nós aprendemos aqui que muitas vezes nós furtamos ou roubamos, ou como a gente quiser chamar aqui, movidos por incredulidade. Muitas vezes pelo desejo imoderado, por um materialismo egoísta e extravagante. Às vezes justificando que é justo ou é injusto, às vezes justificando que é porque nos falta algo e aí a gente dá um jeitinho, mas isso não é correto. Vimos que por vezes roubamos do próprio Deus, quando lhe tiramos o louvor, a glória, a adoração, o dízimo, ou até mesmo quando distorcemos a sua palavra a fim de obtermos interesses próprios. Vimos que roubamos também do próximo, vimos que roubamos do nosso trabalho, que tornamos indigno o nosso trabalho também quando a gente, de alguma maneira, quer levar vantagem em tudo e toma atitudes que são incorretas. Meu pedido aqui, me incluindo nisso, é que Deus nos abençoe, para que estejamos atentos a cada situação da nossa vida, para que busquemos sempre santificação, para que possamos viver segundo o querer de Deus, não furtando a quem quer que seja, nem ao próprio Deus, nem ao próximo que está ao nosso redor. Que vivamos uma vida de honestidade diante do Senhor, conforme Ele deseja que vivamos. Nos encontramos no próximo domingo para estudarmos mais um mandamento da Palavra de Deus. Que você tenha uma semana abençoada na presença dEle.